Continuando, irmãos, o vídeo do testemunho, eu estava no volume 1, né? Tive que fazer o volume 2. E voltando um pouquinho atrás, irmãos, de quando eu congregava, que eu era pequena, né? Com a minha mãe, nos cultos, que andávamos assim muito, irmãos, muito. Os irmãos naqueles tempos eram assim, maravilhosos, né? Ajudava a pegar minha irmã, que era de colo, e eu já tinha acho que uns 4, 5 anos e eu já andava, né? E era ladeira acima, sabe, irmão? Da Vila Maria, na Praça Cosmorama, a gente ia para Vila Medeiros. Então, era assim, mas ia bastante irmandade, né? Iam conversando, demorava assim muito tempo, não sei precisar quanto tempo, mas demorava. Eles iam andando, conversando, revezavam, um pegava, outro descansava, né? E, e era uma beleza, né? A irmandade, sem vaidade, servindo a Deus em espírito e em verdade, né? Quem ia na igreja realmente, irmão, ia para buscar, para louvar, para ouvir os conselhos da palavra, né? Não é como hoje, né? Que não vamos nem entrar nesse assunto agora. Então, mas voltando a esse tempo, eu queria dizer o seguinte para os irmãos. Eu falava assim, sentava nos bancos, né? E eu era pequenininha, uns 5, 6 anos, e eu falava assim para minha mãe: olha, ele tem aquele negócio que tem naquele quadro de Jesus aqui na cabeça. Os irmãos já viram aquele quadro muito famoso da Igreja Católica, que tem Jesus Cristo loiro, os olhos azuis, né? Aquele coraçãozão vermelho aqui, e tem uma áurea na cabeça, né? E eu via irmãos. Tinha irmãos que subia no púlpito e tinha aquela aura. E tinha outros que não tinha. E eu falava: mãe, olha, tô vendo, aquele ali tem. E a minha mãe dava um beliscão, sabe? Naquele tempo podia, né? Não podia abrir a boca dentro da igreja não, irmãos. Para ir já antes de começar o culto, já tinha que ir no banheiro, já tinha que beber água e se ferir, tá? Não tem essa de toda hora vai lá fora e volta e copo descartável, não. Entrou, ficou ali, as crianças sentadinhas ao lado da mãe ou do pai. E a minha mãe me dava aqueles beliscões, sabe? Quieta, menina, quieta, menina. E falava assim para algumas irmãs: olha, irmãos, cada coisa que essa menina tá falando, que ela vê aquela áurea na cabeça de alguns irmãos. Essa menina é terrível. E tinham algumas irmãs que ficavam caladas. Por certo, elas acreditavam no que eu estava falando, mas para explicar para minha mãe, elas deixavam quieto. Os irmãos estão entendendo? E anos depois, os irmãos sabem, existe a tal da máquina fotográfica Killer, e ela fotografa a energia e a aura das pessoas, né? Então, eu não estava inventando, não era coisa da minha cabeça. Eu realmente via. Eu via aquela aura na cabeça das pessoas. E era assim uma coisa tão... Não tinha consciência naquela época, né? Mas era tão legal aquilo ali, porque a pessoa estava andando e aquilo estava acompanhando, irmãos. E tinha pessoas que não tinha assim tudo marrom, tá? Voltando atrás para explicar para os irmãos. Isso daí eu acredito que, sei lá, alguns creem, alguns não, né? Não teria eu por que mentir, né? E voltando ao assunto, irmãos, da, da leitura das cartas, a partir daquele momento eu nunca mais li as cartas. Nunca mais quis saber, irmãos, me perguntavam, e os irmãos sabem, irmão, realmente é uma coisa tentadora. Duas coisas na vida que são tentadoras, irmãos. O poder.
né? O poder. Eu ia nas aulas e os irmãos sabem, né? Uma lia para outra, né? Para explicar, e o professor sempre me elogiando, isso e aquilo, aquele outro, e a gente vai, queira ou não queira, assim vai descendo, né? Olha, não é que acerta mesmo, não é que isso, que aquilo, e cada uma vinha e não, e agora você vai ler para mim. Então, irmãos, é aquela história, eles falavam assim para mim, nossa, se você quiser, você vai ganhar muito dinheiro com isso. E tinha pessoas, irmãos, que fazia cursos realmente para ir embora do país, né? Porque para ler as cartas lá nos Estados Unidos, na Europa, sabe? Mas acabou, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia de quanto eu fiquei fanática, né, nessas coisas, eu comprei um carro em 94, um Escortinho Hobby, lindo, sabe? E eu paguei, irmãos, a chapa para o despachante, para minha chapa ser 0011, porque aquele número era muito, né, mágico, poderoso, né? E eu não sabia, irmãos. Todas essas coisas que eu estou contando, Deus foi minha testemunha. Eu era, assim, não inocente, mas eu não fiz aquilo ali nada por malícia, né? Eu achava que aquilo era ao alcance de quem queria fazer. E essa 0011, sabe? Nossa, carrinho novo, no folha, com a chapa que eu escolhi. E meu filho capotou depois esse carro, deu perca total, tá, irmãos? Zerinho, zerinho. E depois também, muitos anos depois, né? Existe uma sociedade oculta, né? Que chama qualquer coisa assim dos 11, né? Que é um número cabalístico, sei lá, né? Não me aprofundei mais, tá, irmão? Não sei dizer, mas depois de muitos anos eu fiquei também sabendo que aquele número, e eu não estava nem sabendo disso, é que eu aprendi ali na numerologia que era um número poderoso, né? Que significava força e eu queria força. E acabou tudo, irmãos. E nunca mais eu li as cartas, fui me afastando. E as coisas foram mudando, os filhos foram crescendo, né? E vocês sabem, filhos criados, trabalhos dobrados, né? Porque enquanto eles são pequenos, enquanto eles são adolescentes, você tem autonomia, né? E põe ordem na casa e não vai aqui, não vai ali, né? Resmungam um pouquinho, mas te obedecem. Mas a partir do momento que eles fazem 18 anos, que eles tiram a carta de habilitação, que eles tiram seus documentos, que eles arrumam um emprego, eles se acham donos do nariz deles, né? E foi o que aconteceu. E começou a entrar a contenda na nossa casa, né? Eles não obedeciam, ele, né? O filho, né? É um filho e uma filha. Ele, com 18 anos, ele não obedecia às regras do pai. O pai queria que ele chegasse em casa às 11h30, meia-noite. 11h30, meia-noite, os irmãos sabem, mesmo naquela década de 80, 90, né? Era a hora que eles saíam para as baladas. Então os irmãos acham, ele um menino jovem, né? Do mundo, com um carro na mão, trabalhava. Ele não queria obedecer ao pai. E aí começou a entrar os problemas. E o pai fechava a porta, e se você não entrar, não chegar a tal hora, você não vai entrar. E começou as contendas, irmãos. E para os irmãos terem uma ideia, a coisa foi ficando tão feia que ele se aposentou com 46 anos de idade, irmãos, né? Na maturidade profissional dele, muito querido na empresa. E nós tínhamos uma casa de campo, que é onde eu estou morando agora, não na mesma casa, mas no mesmo lugar. E nós tínhamos essa casa para final de semana. E um dia simplesmente ele chegou e falou para mim, para nós, né? Eu estou indo morar, né, em tal lugar. Quem quiser que me siga, quem não quiser que fique aqui. E nós não íamos ficar ali, né, irmãos? Nós acompanhamos ele. E aí que foi pior. Aí nós fomos para esse lugar, uma cidade pequena, né?
embora eles tinham uma produtora de vídeo, né, que eu já contei em vídeos anteriores, eles ganhavam muito bem, irmãos, a gente fazia eventos, né, casamentos, aniversários, convenções, e aquele trabalho poderia ser feito em qualquer lugar, né? Mas dali uns tempos, irmãos, com o advento do celular, da, da computação, né? Aquela aparelhagem que nós tínhamos, que era assim um monte de coisa, um monte de equipamento, se reduziu a um notebook, né? E qualquer pessoa podia fazer as suas edições e foi